Boas-vindas a mais uma análise. Hoje, o mergulho é direto em uma das obras mais influentes de toda a filosofia política moderna, o Leviatã, a obra-prima de Thomas Hobbes, publicada lá em 1651. É um estudo fascinante sobre como a humanidade justifica a criação do poder absoluto. Pode parecer um assunto denso, mas quando a gente organiza as peças, tudo faz um sentido incrível. Vamos começar! Imaginemos o seguinte cenário: uma vida solitária, pobre, sórdida, embrutecida e curta. Pesado, não é? Dá para imaginar que uma existência assim, sem regras e sem nenhum tipo de governo, seja uma perspectiva absolutamente aterrorizante? E o que é vital entender logo de cara é que são justamente essas consequências extremas a grande força motriz por trás de toda a filosofia de Hobbes. Sem ordem, a humanidade simplesmente enfrenta a ruína total. Certo, vamos mergulhar fundo nisso. O título do livro faz referência a esse monstro bíblico colossal, o Leviatã. Mas o que ele significa na prática? Bom, Hobbes o define como um gigante artificial, ou até mesmo um deus mortal. É uma entidade criada pelas próprias pessoas com um único propósito em mente: garantir a paz coletiva. E o contexto histórico aqui explica muita coisa, porque Hobbes escreveu tudo isso enquanto a Inglaterra era literalmente destroçada por uma guerra civil. Ele presenciou em primeira mão a carnificina de quando a ordem desmorona. Então, a teoria do Leviatã é, na verdade, um gigantesco exercício para resolver um problema real de sobrevivência. Aqui está o nosso roteiro de hoje. Passaremos pela metáfora do Leviatã, depois o estado de natureza, o contrato social, o poder do soberano, a igreja e o reino das trevas, e, por fim, o legado de Hobbes. É uma jornada bem lógica, que vai direto do problema máximo até a solução mais extrema. Começando então com a parte 1, a metáfora do Leviatã e como resolver a insegurança. Basicamente, o livro inteiro é a tentativa de responder a uma única e urgente pergunta: como a gente garante a ordem em uma sociedade que vive à beira do conflito? Isso nos leva à parte 2, o estado de natureza e a famosa guerra de todos contra todos. Hobbes inicia a argumentação explorando as raízes do conflito através de uma visão bem crua e materialista do comportamento humano. Pensemos na seguinte hipótese: juntar pessoas movidas apenas por seus próprios desejos, sem nenhum governo por perto. O resultado é esse conceito em latim aí na tela: bellum omnium contra homines, a guerra de todos contra todos. Hobbes não era exatamente a pessoa mais otimista do mundo, e ele argumenta que, sem uma autoridade, as pessoas são relativamente iguais em força física e mental. E, paradoxalmente, é justamente essa igualdade que gera um perigo imenso. Como todo mundo tem a capacidade de atacar o outro, a consequência é que não existem leis, não há justiça e muito menos propriedade estável. Sobra apenas o medo. Agora, o que é super interessante de notar aqui é a precisão clínica com que Hobbes mapeia os motores psicológicos de todo esse caos. A guerra não acontece por puro acaso, ela tem 3 causas exatas. A primeira é a competição, aquela busca implacável por recursos limitados. A segunda é a desconfiança mútua, onde as pessoas se sentem obrigadas a atacar preventivamente só para garantir a própria sobrevivência. E a terceira é a glória, a busca constante por reputação. Juntos, esses 3 impulsos tornam a violência absolutamente inevitável se não houver um freio externo. Chegamos à parte 3, o contrato social e como escapar do medo. Este é o grande ponto de virada da teoria, mostrando que a razão humana começa a buscar ativamente uma rota de fuga desse cenário terrível. E isso ilustra brilhantemente a grande tensão que precisa ser resolvida na obra. De um lado, temos o jus naturale, que é o nosso direito natural e ilimitado de fazer o que for necessário para sobreviver. É a liberdade absoluta. O problema é essa mesma liberdade que gera um massacre. Do outro lado, temos a lex naturalis, leis baseadas na razão que pedem claramente a busca pela paz e cooperação. O desafio central é como fazer a humanidade abandonar a liberdade perigosa do jus naturale para abraçar a segurança da lex naturalis. Mas fica aquela enorme interrogação no ar. Como escapar desse medo na prática e garantir que as pessoas cumpram a lex naturalis? Afinal, vamos combinar que leis racionais e promessas baseadas em boa vontade não valem absolutamente nada se não existir um poder gigantesco capaz de punir quem quebrar o acordo. A resposta genial de Hobbes é o contrato social, mas com uma pegadinha fundamental. O pacto crucial aqui dita que o acordo é feito entre os próprios indivíduos e não um contrato bilateral entre o povo e o soberano.
As pessoas abrem mão do direito ao uso irrestrito da força e transferem isso para criar o soberano. Ou seja, o soberano em si não assina nada, não é limitado pelo contrato, ele é literalmente a consequência do contrato. Avançando para a parte 4, o poder do soberano, o nosso Deus mortal. A autoridade máxima acabou de ser criada pelo contrato coletivo e agora ganha vida, assumindo controle total. O poder desse soberano tem traços extremamente rígidos. Ele precisa ser absoluto, indivisível e irrevogável. Mas por que tanta rigidez? Para Hobbes, a lógica é puramente matemática. Qualquer tentativa de dividir ou limitar o poder, por exemplo, com freios e contrapesos, simplesmente enfraquece o Estado e reabre a porta para a guerra civil. É exatamente por isso que, nesta teoria, argumenta-se que não existe o direito à rebelião. A submissão tem que ser total. Indo para a parte 5, Igreja e Reino das Trevas e o controle da doutrina. Porque a política tradicional não era a única dor de cabeça. A religião era uma das maiores fontes de guerra da época e Hobbes não deixou isso de fora. A solução dele, mais uma vez, tentava eliminar qualquer divisão. Ele defendia com unhas e dentes que o poder civil deveria ter controle total sobre a doutrina pública. Consequentemente, as instituições religiosas precisavam ser totalmente subordinadas ao Estado, e o motivo era o medo dos conflitos de lealdade. Se as pessoas não soubessem a quem obedecer, se ao rei ou ao líder religioso, o caos voltaria na mesma hora. Além disso, ele usou o termo Reino das Trevas para criticar tradições e superstições, argumentando que essa ignorância disseminada era uma ameaça gravíssima à estabilidade. Vamos em frente para ver como isso constrói a nossa conclusão. Chegamos à parte 6, o legado de Hobbes, focado nessa incrível construção humana. É hora de amarrar todas essas ideias. Resumindo toda a tese, a autoridade política não surge do nada. Ela nasce do puro e simples consentimento racional de pessoas querendo sobreviver. Como a ausência de um poder comum nos empurra inevitavelmente para a violência, a conclusão implacável de Hobbes é que qualquer autoridade forte, por mais dura que seja, sempre será infinitamente melhor do que os horrores da anarquia descontrolada. É um instinto de preservação puro. Então, o ponto crucial é justamente essa imensa quebra de paradigma. Indo contra o pensamento da época, Hobbes deixa claríssimo que o Estado não tem nenhuma origem divina. Reis não governam porque os céus ordenaram. O Estado é uma construção totalmente humana e artificial, inventada para resolver o nosso maior problema prático, a insegurança. E assim ele inaugurou o pensamento político moderno, baseado na utilidade prática e não em teologia. E para fechar nossa exploração com chave de ouro, fica uma provocação baseada nessas ideias de 1651. Se o Estado é, no fim das contas, essa ferramenta utilitária construída para escaparmos do caos, quanta liberdade a nossa sociedade moderna ainda está disposta a sacrificar em troca da promessa de segurança? Onde a gente traça a linha entre a proteção do Leviatã e a nossa própria autonomia? É um dilema que continua pulsando nos debates de hoje. Muito obrigado por acompanhar essa imersão filosófica com a gente e até a nossa próxima análise.